palavra de Deus que nós escutamos nesse domingo, o 18º do tempo comum, nos alerta contra o perigo do apego demasiado aos bens materiais e nos lança também uma pergunta: onde nós colocamos a nossa esperança? Onde nós colocamos a nossa segurança? Qual é o nosso refúgio? Começa na primeira leitura o livro do Eclesiastes. É um livro interessante, né? Não sei se alguém já leu o Eclesiastes em casa, né? Também chamado de Correlê, que Correlê é o autor do livro, né? É um livro muito pessimista. A gente lê assim esse livro e fica meio perplexo, né? Começa do primeiro capítulo, chega ao final e fala: meu Deus, o que esse livro quer me dizer, né? Porque parece que ele é muito pessimista, né? Já o que nós escutamos hoje já fala bastante disso, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, de que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol, toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. O Correleto, o autor desse livro, ele começa a se perguntar no livro, né? Qual o sentido da vida? Não? Que sentido tem as coisas que nós fazemos nesse mundo? Nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós construímos coisas, nós fazemos muitas coisas, mas ao final nós passamos, nós morremos, as coisas que nós fizemos e construímos, elas ficam por aí. E qual o sentido de tudo aquilo que nós fizemos, né? De fato, se nós colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, pegando aqui essa imagem do Correlê, de que nós passamos, de que a vida é passageira, de fato, se nós colocamos a nossa esperança nessas coisas, então realmente a vida não tem sentido. Se a nossa única segurança são os bens desta terra, se a nossa única segurança são os bens materiais, então não adianta de muita coisa, né? Realmente a vida fica sem sentido, né? E nós podemos fazer muitas coisas, e nós podemos até trabalhar bastante, até gastando a saúde, né? E para acumular um pouquinho de dinheiro no banco, ou para construir uma casa, ou para comprar um carro, ou para fazer alguma coisa, e logo a gente sonha em comprar um carro ou uma casa e compra e pronto, já não tem mais sentido aquilo, já não dá aquela satisfação. A gente quer, às vezes tem gente que está muito angustiado, né? Aí vai no shopping, né? E gasta dinheiro, quem pode, gasta o que tem e o que não tem, né? Aí chega em casa feliz, cheio de sacola, e depois pronto, de novo a angústia, né? Então, se nós colocamos a nossa segurança nessas coisas, então realmente a vida não tem sentido. Eu fico pensando nesses grandes artistas famosos, né, que tem tudo que podia querer na vida para ser feliz, né? Tem dinheiro, tem beleza, tem fama, e no entanto, alguns deles, não todos, né, profundamente infelizes, né? Uai, tem alguma coisa errada? Como é que eles são tão infelizes se eles têm tudo o que teoricamente parece que dá felicidade? É que falta algo. É que o sentido da vida deles está sendo buscado nas coisas materiais. Eu penso que a resposta para a pergunta qual o sentido da vida, qual a nossa segurança, qual a nossa esperança, é dada aqui no Salmo 89 que nós cantamos: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Então Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança, é Ele quem dá sentido para a nossa vida. Ainda no livro do Eclesiastes, né, ao final do livro, nós podemos chegar à conclusão de que realmente as coisas do mundo não têm sentido se nós não as vivemos e as desfrutemos, inclusive com um espírito de gratidão a Deus, né? As coisas que nós temos, a nossa capacidade de trabalhar, as coisas que nós conquistamos, os nossos amigos, as pessoas a quem nós amamos, né? Tudo isso é muito bom. Até mesmo os bens materiais que nós temos em si não são ruins, né? Mas vale a pena, mesmo isso que passa, se nós o fazemos com gratidão a Deus, sabendo que isso, as coisas que nós temos são para nós, para que nós as utilizemos e para que nós sejamos felizes, mas não são o único absoluto, não são o mais importante, porque o mais importante para nós é Deus e a presença de Deus.
no Evangelho, Jesus fala algo parecido, né, com essa parábola do homem rico, que deu uma grande colheita e falou: agora eu vou construir celeiros maiores e vou guardar o meu trigo nos meus celeiros e vou guardar os meus bens e vou viver feliz o resto da vida, né? E no entanto, a sua vida terminou logo depois. Quantas pessoas nós não conhecemos que parece que tem essa ilusão, né? Achando que as coisas que tem, de fato, podem dar alguma segurança, quando na verdade não dão. Duas palavras deste Evangelho. A primeira é quando Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. É claro que nós precisamos dos bens materiais. É claro que nós precisamos de um lugar, de um teto onde nos abrigar. É claro que nós precisamos de uma roupa para vestir. É claro que nós precisamos de alimento, de comida. Mas isso está ao nosso serviço, e não nós a servir dessas coisas. Porque tem pessoas que, ao invés de ter coisas para si, parece que eles é que pertencem às coisas, né? Tem gente que é assim, que não tem coisas, não. Tem gente que não tem um carro ou não tem uma casa. Não, é ele que é do carro, é ele que é da casa, né? E às vezes nós podemos correr esse risco, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, no qual nós somos tão estimulados ao consumismo, né? Nós somos tão estimulados a comprar coisas, a consumir e a querer sempre mais e mais coisas. A palavra de Deus nos recorda: a vida do homem não consiste na abundância de bens. E a outra palavra no finalzinho do Evangelho, quando Jesus diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O importante é ser ricos diante de Deus. E ser ricos diante de Deus não é ter muitas coisas, não é ter muito dinheiro, não. Ser ricos diante de Deus é estar abundante dos valores do Evangelho, da fidelidade à sua palavra. Essa é a riqueza que nós podemos ter diante de Deus. Ou como diz São Paulo na carta aos Colossenses, que nós escutamos na segunda leitura: aspirar antes as coisas celestes que as coisas terrestres. Peçamos ao Senhor então neste dia que nos ajude a ter uma relação correta com as coisas, a ter uma relação correta com os bens materiais, né? Às vezes nós trabalhamos tanto para ter alguma coisinha, né? E acabamos nos tornando escravos dessas coisas que nós temos. Que a nossa relação com os bens materiais, com as coisas que nós temos, seja uma relação correta, que não nos escravize, que o mais importante para nós, que o nosso refúgio seja realmente Deus, né? E mais uma última palavrinha me chama a atenção nesse Evangelho, quando esse homem rico começa a falar: a minha colheita, os meus celeiros, o meu trigo, os meus bens, né? Parece que é um homem fechado em si mesmo, que é um homem incapaz de olhar os demais. Os bens que tem, e tem bastante, mas são para si somente, né? A nossa riqueza diante de Deus consiste também em partilhar aquilo que nós temos, em estar referidos não somente a nós mesmos e às nossas necessidades, mas aos demais, aos irmãos e irmãs e às suas necessidades. Peçamos ao Senhor que nos dirija essa palavra hoje, que nos ajude a vivê-la, e assim nós encontraremos sentido para as nossas vidas e seremos felizes diante de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,